Oiê, tudo bem? E aí, biriros, biriras, como estão? Espero que bem. Professora Rita de Cássia aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre uma parte fundamental, né, para vocês. Nós vamos tratar um assunto que a gente já tratou na sala de aula, a gente já fez live ao vivo, a gente já fez bastante exercício, a professora já massou isso com vocês. Porém, é necessário que vocês vejam mais um tiquinho, porque é matéria de Enem, e você não vai utilizar no Enem apenas no caderno de questões, você vai utilizar primordialmente na sua redação, porque uma redação bem elaborada, ela precisa obrigatoriamente conter as conjunções, bebê. Então hoje nós vamos falar sobre as conjunções e as locuções conjuntivas, tá joia? E para começar, nada melhor do que a gente relembrar o que é conjunção. Gente, conjunção, olha, conjunção, juntar, unir, né? Vamos unir duas orações, duas frases, dois textos, dois parágrafos, dois conteúdos, vamos unir ideias, tá bom? E as conjunções, elas têm, né, essa função de união, elas vão exercer a união, beleza? Então, olha só, a conjunção é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem singular e plural, ela não tem masculino e feminino, e ela serve para unir duas ou mais, né, orações ou termos semelhantes, beleza? Dentro de uma mesma oração ou de um mesmo contexto, ok? Vou citar um exemplo aqui para vocês só para assim a gente relembrar direitinho. Ó, quando eu digo a menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Pera, professora, dentro dessa frase, desta oração, eu possuo quantas informações? Ó, 3, vamos lá, vamos a elas, ó. Segurou a boneca, né? É a primeira oração. A menina mostrou, né? E mostrou, segunda oração, né? Quando viu as amiguinhas, terceira oração. Então aqui eu tenho três orações. Segurou a boneca e a menina mostrou e viu as amiguinhas. Presta atenção. Para unir essas três orações, essas três informações, eu utilizo as conjunções. Simples assim. Então, a segunda oração liga-se à primeira por meio do e, né? E a terceira oração liga-se, né, por meio do quando. E as palavras e quando ligam as orações, né? E elas se tornam uma oração só, são três orações, mas dentro de um contexto apenas, ok? Então, olha só, mais um exemplo para vocês. Quando eu digo assim, ó, gosto de natação e de futebol. Nessa frase, eu tenho, né, a expressão natação e eu tenho a expressão futebol. São partes, né, ou termos de uma mesma oração, né? Porém, a palavra e está ligando o futebol e a natação dentro de uma mesma oração. Beleza? Deu para compreender? Esse ezinho que faz essa união, essa junção, é uma conjunção, ok? Alright? Podemos continuar? Então, dentro da morfossintaxe, né, a conjunção, ela vai ser exemplo das preposições, né? Por exemplo, elas não vão exercer uma função sintática, elas são apenas conectivos. Tá? Então, não tendo função sintática, ela é um conectivo que faz apenas junção, ó, conjunção, juntar, unir, ok? Então, vamos lá. E essas conjunções, elas vão ter, né, as suas classificações. Olha só, nós vamos ter as conjunções coordenativas. Lembra que eu sempre citava, né, o exemplo do pequeno grande Gu?
que ele é o coordenador e que eu era subordinada a ele, né? Então, olha só, as coordenadas, elas ligam, né, as orações que têm sentido completo e independente, né? Ou, né, os termos dessa oração que tem a mesma função gramatical, beleza? E essas orações coordenadas, elas vão se subdividir, né? Então, eu tenho, né, as aditivas, né, que vai expressar essa ideia de soma, de adição mesmo, né? O nem, ele nada mais é do que o e mais o não, então ele vira o nem, tá bom? E assim eu tenho várias, ok? Por exemplo, se eu disser assim, ó, a sua pesquisa é clara e objetiva. Eu falei que a sua pesquisa tem duas funções, de ser clara e objetiva. Eu não juntei duas ideias? Quando eu faço essa junção, aqui eu tenho uma conjunção coordenada aditiva. Ok? Beleza? Tenho também uma das mais utilizadas, que é a adversativa. A adversativa, ela vai ter uma ideia de oposição, de contraste, tá bom? Mas não vai interferir na compreensão. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, tentei chegar mais cedo, mas, olha, esse mais não é mas, ó, tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Quando eu falo porém, não é o contrário de eu conseguir chegar cedo? Então, é um adverso, é um contrário, é algo que vai ser avesso, ok? Essas adversativas, as que eu mais uso, que eu falo na sala de aula, que vocês não... Sempre falo, sempre cito, coisa de professor de língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Então, assim, você precisa saber que as adversativas têm ideias opostas, contrárias, beleza? Temos também as alternativas, ligam orações ou palavras expressando o quê? Alternância, escolha, tá? Você tem que escolher, por exemplo, ou escolho agora, ou fico sem o presente de nível. Eu que sei, né? Então, eu tenho duas opções, ou escolher agora, ou ficar sem. Você tem uma opção, ou estuda agora, ou reprova, bebê. Uai, fazer o quê? A vida é essa. Além das alternativas, eu tenho também as conclusivas. Olha, o próprio nome vai dizer para você o que ela faz. Ela faz uma conclusão, ok? Marta estava bem preparada para a prova. Portanto, não ficou nervosa. Rita estava bem preparada para a festa. Portanto, chegou graciosa. Olha só, entendeu? Então, eu dou a conclusão de algo. Eu não vou ali fazer nenhum tipo de explicação. Eu vou concluir, tá bom? Uma ideia. Aí, por que eu falei isso? Porque agora vem a explicativa, tá? Então, a explicativa, ela vai ser a que vai justificar, ela vai ser aquela que vai ter uma ideia dentro dela de explicação mesmo, de justificativa mesmo, tá bom? É quando você não faz a tarefa, aí você fala, professora, eu não fiz porque minha internet acabou, né? Professora, eu não fiz porque meu celular estragou. Você não está justificando o motivo, né, de você não ter feito a sua tarefa? Então, quando você usa essa justificativa, tá? É uma explicativa, ok? Beleza? Podemos prosseguir, né? Quando as conjunções, tá? Uma observação aqui, ó. Quando as conjunções e, antes, agora e quando elas são adversativas, você vai trocar elas pelo mas
e a frase não vai perder o sentido de jeito nenhum, tá bom? Então, por exemplo, Rita fala e não faz nada. Uai, Sora, esse E aí não tá juntando, não? Não, né? Quando eu troco assim, ó, Rita fala, mas não faz nada. Não perdeu o sentido? Não ficou com a mesma ideia? Então, você tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Porque quando ela faz isso aí, é porque ela está equivalendo a uma adversidade, ok? Vamos lá. A gente vai compreender também que existem algumas conjunções que são as subordinativas, tá? Professora, todas essas que você falou anteriormente são as coordenativas? Sim, são as coordenadas. E agora a gente vai ver as subordinadas, tá bom? A subordinada, ela vai ligar duas orações, sim, mas uma vai depender da outra para ter uma relação de sentido, tá? Então, a oração, ela não vai ser independente, ela vai ser dependente e ela vai ser conduzida, né, através dessas conjunções que a gente vai utilizar, tá bom? Por exemplo, a aula já tinha começado quando ela chegou, né? A aula já tinha começado. É a minha oração principal, é a informação principal que eu tenho ali, não é? A aula já tinha começado. Quando? Olha, esse quando ali, ó, é uma conjunção subordinada. Por quê, professora? Porque ali ela vai dar uma junção, ela vai unir, né, ao fato dela ter chegado, tá bom? Então, olha só, esse quando vai ser a minha conjunção e ela chegar vai ser a minha oração subordinada, tá bom? Então, olha só, as conjunções subordinadas, elas vão se subdividir também em integrantes, lembra? Que e se, e adverbiais de tempo, de modo, de lugar, lembra disso? A gente viu isso na sala de aula, fez 1910 exercícios, eu tenho certeza que você lembra. E você vai agora fazer um plim-pim-pim e vai dar um estalo aí no seu cérebro. Vai falar, professora, é verdade, eu sei fazer isso. Vamos lá. Essas integrantes, elas indicam que a oração subordinada, né, vai completar ou então vai integrar o sentido da principal, tá? Então, ela vai completar o sentido da oração principal. Então, vamos lá. Eu vou ter as que vão equivaler aos substantivos. Lembra? As substantivas, lembra disso? Que são o que e o se, né? Essas são as minhas integrantes. Quando eu digo, espero que você estude, né? Espero que você cante, espero que você volte, né? É a mesma coisa do que eu dizer, espero a sua volta, espero o seu canto, espero o seu estudo, tá? Então, não sei se ele voltará, não sei da sua volta, tá vendo? Eu posso transformá-las, ok? Utilizando as integrantes. Aí eu tenho as adverbiais, bebê. Aí que começa a parte mais delícia do nosso assunto, né? Porque elas vão indicar que a oração subordinada, por ela introduzida, vai exercer a função de adjunto adverbial da principal. Lembra disso? Então, de acordo com a circunstância que ela vai expressar, ela vai se classificar. Vai se classificar como, professora? Em causa, por exemplo, né? Vai introduzir, né, uma causa à oração principal. Que geralmente a gente utiliza o porquê, o que, o como, né? Olha só, ela não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Esse porquê não está justificando o motivo de ela não ter feito a pesquisa. É a mesma coisa quando você fala, professora, não fiz a tarefa porque estava sem internet.
Você não se justificou, né? Então, isso aí é uma causa. Ela vai ser uma causa do que você não fez, ok? Temos também as concessivas. As concessivas, elas vão introduzir uma ideia contrária à oração principal, tá? Então, olha só, a gente vai ter, dentre algumas, a gente vai ter o embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, mais que, tá? E assim tem outras, tá bom? Embora fosse tarde, estou trabalhando. Né? Estarei trabalhando. Embora esteja tarde, né? Conjuguei o verbo errado. Embora esteja tarde, estou trabalhando, né? O que entende? O que se entende é que quando está tarde, você para de trabalhar, né? Mas continua. Então, ela dá essa ideia contrária à oração principal. A oração principal não vai falar que já está tarde? Beleza, a outra oração não vai dar essa ideia contrária, então é uma concessiva, bebê. Vamos para a próxima. Condicional. A condicional vai expressar, como o próprio nome diz, uma condição, né? E sempre, gente, sempre essas adverbiais, elas vão estar ligadas diretamente à oração principal, ok? Então, na condicional, eu vou ter algumas conjunções como o se, o contanto que, salvo que, a não ser que, desde que, a menos que, e assim temos várias, tá? Olha um exemplo. Se precisar de minha ajuda, telefone-me. Não, liga não. Tá? Não liga não, já basta de mensagem, eu não tô aguentando mais, tem me mandando mensagem meia-noite, faz comigo, não, eu preciso dormir, tá bom? Então, olha só, esse se não dá uma condição, tá? Então, vou te dar uma condição. Se você não fizer tarefa, é zero, tá? Então, eu te dei uma condição, tá bom? Eu te dei uma condição. A partir do momento que eu te dou uma condição, tá? Você vai classificá-la como condicional, beleza? Temos também as conformativas, tá? Nas conformativas, ela vai exprimir o quê? Conformidade. Conformidade com o fato. Conformidade com algo mencionado na oração principal, tá? Dentre algumas, nós vamos ter o conforme, o segundo, o como, tá bom? Consoante. Olha só, o passeio ocorreu como havíamos planejado. O passeio ocorreu conforme havíamos planejado. Ó, o passeio ocorreu segundo havíamos planejado. Não tem o mesmo sentido de conformidade? Então, beleza. É só isso. Gente, é fácil, não é? É simplérrimo. Bora lá. As finais, vai dar o quê? Vai introduzir a finalidade. Então, elas são o para quê, a fim de quê, né? O que, o porquê. Porque a gente tem que tomar muito cuidado e o como também, porque ele vai assim, você vai ter que saber a respeito da principal para poder deduzi-los, tá bom? Olha só um exemplo. Toque o sinal para que todos entrem no salão. Ou toque o sinal para que todos vão para o recreio. Saudade, hein, gente, pra escola. Saudade de sair correndo, esconder nos corredores, velho. Eu tô com saudade de enrolar no cafezinho na hora do recreio, lá na sala dos professores. Tem lógica? Tem lógica, viu, gente? Proporcionais. As proporcionais, elas vão expressar sempre algo que vai estar relacionado à proporcionalidade, tá bom? Por exemplo, quando você ouve assim, ó, quanto mais reclamava, menos atenção recebia, né? Esse quanto mais, quanto menos, né? A proporção que, a medida que são proporcionais. Então, todas as vezes que vocês virem, são proporcionais, tá bom? Temporais, as temporais são fáceis, né? Então, olha só, elas vão introduzir o quê? Uma ideia de tempo, né? Como assim, professora? Quando, enquanto,
antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, tá? Então, elas vão te dar uma condição temporal, ok? A briga começou assim que saímos da festa, tá? Esse assim que não foi no tempo que aconteceu a briga, não foi o momento que aconteceu a briga, é isso aí, gato. Facílimo. Comparativa, vai comparar. Olha só, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Eu não comparei o de hoje com o de ontem? Então, comparativa, né? Simples, nossa, muito simples. Consecutiva, consequência, né? A consecutiva é consequência, tá bom? Olha só, estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Assim estou eu, bebê. Estudei tanto durante a noite que dormi na manhã seguinte. Eu estou assim. Então, essas orações, elas vão ter geralmente umas conjunções tipo assim, ó, de sorte que, de modo que, tá bom? Elas vão equivaler a uma consequência da oração principal, beleza? E eu não sei se vocês lembram, mas é muito simples, eu deixei pro final só pra deixar assim grifado pra você que a locução conjuntiva é o quê? É um conjunto de palavras que vai atuar como uma única conjunção. Quando eu digo assim, ó, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, não são duas palavrinhas ou mais que vão formar o mesmo sentido, são chamadas de locuções conjuntivas, ok? Beleza, bebê? Beleza? Então tá, né? Fazer o quê? Gente, vocês têm que prestar atenção, porque muitas conjunções, elas não têm assim, uma classificação única, ou seja, a mesma conjunção, tipo o E, que eu falei que pode ser de adição, ela pode ser também de adversidade. Então você tem que tomar cuidado, né? Porque elas não são de uma única classificação, elas são imutáveis, ou seja, elas não vão ter singular nem plural, masculino nem feminino, beleza? E de acordo com o sentido que elas apresentam no texto é que vocês vão conseguir resolver a atividade. Então sempre de olho, dica, foca, sempre de olho na oração principal. Descobre dentro da frase, lá dentro do contexto, a oração principal. Descobriu a oração principal? Aí você tenta solucionar o restante, beleza? Sem mais para o momento, essa era mais uma aulinha da tia Richinha para você, bebê. Qualquer dúvida, estamos por aqui. E não, mas não manda mensagem horário inoportuno não, tá bom? No mais, Jesus abençoe muito. Beijo.